Olá, estamos falando sobre gestão de projetos, não é mesmo? E estamos na fase de planejamento. A segunda grande fase é nessa estrutura que nós estamos estudando pela metodologia proposta. E dentro do planejamento nós estamos vendo algumas áreas de conhecimento. Nós já vimos a área de esboço, que estrutura, na verdade, o projeto a partir da estrutura analítica de projeto, através do detalhamento desse projeto, algumas especificações técnicas e também estabelecendo objetivos mais claros nesses documentos da estrutura analítica de projeto. E nós falamos também de uma outra área grande e de grande importância na gestão de projeto, que é a gestão do tempo, com a execução de um cronograma, depois de se analisar os tempos previsto, estimado, e também o caminho crítico que envolve as tarefas aí que não tem folga, ou seja, que não podem atrasar ao longo da execução do teu projeto. Essas ferramentas, o próprio cronograma, diagrama de Gantt e também o próprio caminho crítico são ferramentas não só de planejamento, mas também de controle. Ou seja, durante toda a execução do projeto é importante a gente estar usando essas ferramentas. Nós vamos falar agora de uma área importante na gestão do projeto, que é a área de comunicação. Por que a comunicação é tão importante na área de gestão do projeto? Bom, a comunicação ela é importante em qualquer área, mas em relação a um projeto, a execução de um projeto, dito assim, vamos fazer uma gestão, um planejamento, se nós buscarmos qual é a principal causa mundial de falha nos projetos, é muito vinculado à comunicação, falta de comunicação. Mas, poxa vida, não é fácil a gente se comunicar, nós não temos essa possibilidade de comunicação diferente de outros animais. Nós somos animais também, não somos, mas seres humanos que tivemos aí um desenvolvimento principalmente associado à comunicação, onde que a gente pode falar algo e nesse falar transmitir uma informação. E também somos capazes de ouvir essa transmissão e também interpretar, fazer alguns entendimentos sobre isso. Mas é esse caminho da transmissão da tua mensagem e a recepção dessa mensagem é que às vezes tem um problema. Numa situação mecânica mesmo de comunicação, nós podemos ter a imagem de um transmissor transmitindo uma mensagem para um receptor. E se esse receptor ele não recebe todo o sinal, a gente pode dizer assim que houve uma falha de comunicação nesse caminho. Esse caminho pode ter então uma interferência, pode ter um ruído, que é algo diferente daquilo que realmente eu quero transmitir. E aí nesse receptor, depois de ter recebido, como que é o processamento dessa informação? Será que ele é capaz de processar essa informação que ele recebeu? Bem, a gente já colocou lá no nosso link do Moodle, lá no Moodle, no caso, a gente colocou um link que fala das 8 dicas de comunicação, depois a gente aborda ela um pouco novamente, mas como é importante a comunicação. E a gente tem buscado sempre aperfeiçoar a nossa comunicação, até porque a gente vai aprendendo com o tempo. Então, ouvir alguém falar sobre comunicação, por mais básico que seja, é uma das coisas que a gente primeiro aprende na nossa vida, depois de aprender a andar, é aprender a falar, como na questão do bebê, a princípio. Então, tem esse desenvolvimento. No desenvolvimento do ser humano, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a comunicação. Então, como que a comunicação é tão problemática? Na era da comunicação, ela é tão problemática. Com todos os meios e formas de se comunicar, ainda ela é problemática. Porque, embora a gente tenha ferramentas
nesse todo mundo digital, né? Ferramentas que nos auxiliam a comunicação da mesma forma que nós estamos tendo agora, né? Essa comunicação à distância, quem está falando e quem está recebendo essa informação são pessoas. E aí a gente precisa estar entendendo a pessoa. Por isso que também lá na frente a gente vai falar sobre um pouco mais, né? Sobre a pessoa em si, o recurso humano, porque embora se tenha essas ferramentas, ainda o transmissor e o receptor é a pessoa nessa nossa comunicação. E assim, a pessoa pode falar algo que às vezes não sente, algo que não é verdade para si mesmo, algo que pode ser uma certa manipulação, né? E o receptor também pode escutar aquilo e entender de qualquer forma. Ele pode achar que aquilo não é verdade, que aquilo não é bom para ele. Então, ele pode interpretar de diversas formas, muitas, infinitas formas. E aí o gestor de projeto, ele tem que estar ciente que na sua comunicação, a pessoa que recebeu a informação, interpretou e pensou da mesma forma que o gestor ao colocar a informação. E aí é um problema, né? O gestor precisa meio que saber o que a pessoa está pensando depois de ouvir a sua mensagem. Se ela realmente compreendeu. Então só há uma boa comunicação quando há no caso, só há uma boa comunicação quando há, assim, o entendimento, a compreensão daquele assunto, um verdadeiro entendimento. Uma das coisas que é mencionado também nas dicas lá da comunicação sobre a questão do saber ouvir, né? Mas tem uma questão também do transmissor, às vezes questionar aquele que está ouvindo se ele realmente entendeu. E aí passa a ser até algo viciante, né? Algo que está sempre presente na conversa. Que é, você entendeu? Está entendido? Fazendo essas pausas para realmente ver se a pessoa entendeu. E aí existe até o costume depois, né, de tanta pessoa responder, entendi, que fica meio que automático, né? A pessoa está ouvindo, entendi, mas não entendeu nada. É que fica meio automático. Então há costumes que a gente se desenvolveu na nossa linguagem que a princípio seriam formas de garantir um melhor entendimento, mas virou algo que a gente acabou aí se viciando. Mas vamos lá, vamos usar o próprio escritório de projeto lá na internet para a gente falar um pouco sobre essa área de conhecimento que é muito importante no projeto, a comunicação. Então, no próprio escritório de projeto. Vamos lá. Escritório de projetos. Então, aqui na aba de conteúdos, nós temos as áreas de conhecimento em projeto. Nós temos uma área aqui que salienta a área de riscos, né? Há uma outra área, a área de integração, isso ainda falta a gente ver. A área da gestão do escopo a gente já viu, olha aqui, né, a estrutura analítica de projeto, já detalhada aqui, e alguns documentos a mais que podem ser gerados nessa área de gestão do escopo. A parte de gestão do tempo, né, principalmente do cronograma, aqui o método caminho crítico que a gente já viu, desenvolvendo o cronograma, método de diagramas de precedência. Então essas duas áreas a gente já viu. Tem a área de custos que a gente vai ver, a de qualidade, a parte de recursos humanos e aqui então a área de comunicação, né? Então, clicando aqui, gerenciamento das comunicações, o que é, o objetivo e os processos. E aqui já traz a informação de imediato sobre a importância dessa área, né? Então, a comunicação certamente é uma das áreas de conhecimento mais importantes na gestão de projeto, se não a mais importante.
ela representa cerca de 90% do tempo do melhor gerente de projeto. E é o elo de ligação entre as pessoas, óbvio, no projeto. Além disso, a maioria dos problemas dos projetos são oriundos de falha na comunicação. Então, ela se torna importante, a comunicação, depois que o pessoal buscou as causas das falhas nos projetos e viu que a comunicação era um problema, né? Então, se a comunicação é um problema, ela se tornou uma área de gestão, de conhecimento muito importante. Então, inicialmente a gente nunca iria pensar isso, né? Que a comunicação é a parte mais importante da gestão de projetos, né? O cronograma, olha que difícil que é de fazer um cronograma, a estrutura analítica de projeto, né? Ou reunir as pessoas lá nas primeiras reuniões e falar sobre os parceiros, olha que complicado às vezes. Mas a parte mais importante, não tem a questão de ser complicado, não, a execução, né? Mas o fato de ser algo que causa grandes problemas no decorrer do teu projeto se você não tem uma gestão da comunicação, e a gente vai ver como que a gente pode fazer ela acontecer de forma mais tranquila. Então, esse gerenciamento da comunicação inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas e armazenadas, no caso, se necessitar, ser recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. Então, um documento, como a gente já comentou, é uma forma de se comunicar? Sim. Mas olha só, então, como você coleta informação nesse documento, como que você distribui esse documento, onde que você vai armazenar esse documento, como que você tem acesso às comunicações. Nós já comentamos também sobre a questão das partes interessadas, né? Se eu devo comunicar ou não, quem eu devo comunicar, quando que eu devo comunicar. E aí o objetivo é claro, né, da questão da comunicação, é conectar as diversas partes interessadas, apesar de seus diferentes interesses e culturas, no caso do projeto. Então é importante a gente entender que cada um dentro do projeto vai ter um pensamento às vezes diferente. O operador lá da máquina quer cumprir o seu horário de trabalho, né, fazendo aquela peça. Você quer mudar o mundo, né, com o teu projeto. O patrocinador lá, ele quer um resultado para depois divulgar a sua marca. O investidor quer um resultado financeiro. Então, a gente já tentou falar, né, da questão dos objetivos, mas de fato os objetivos vão ser muito claros, específicos do teu projeto. E ao longo da execução do teu projeto, você precisa, através da comunicação, fazer essa ligação, né, esse elo de ligação entre as partes interessadas, para que realmente pensem no mesmo objetivo, né? Porque o pensamento das pessoas vai ser diverso dentro da área de projeto. Fornecer as ligações críticas entre pessoas e informações necessárias para comunicações bem-sucedidas. Garantir a geração, a disseminação, armazenamento, recuperação e descarta de informações do projeto. Manter as pessoas interessadas alinhadas, né? Então, esse termo de alinhadas, é o que o pessoal muito utiliza em algumas conversas, em algumas reuniões de empresas, para tratar sobre um projeto. O pessoal fala sobre vamos alinhar a nossa conversa. Ou seja, vamos colocar no mesmo nível de conhecimento todo mundo. Como que está o projeto? Todo mundo sabe que está nessa fase, que está faltando aquilo, que deixou de ser feito aquilo e que agora nós vamos fazer isso. Que era para pintar de verde no início, mas agora nós vamos pintar de vermelho por causa disso e disso, né? Então todo mundo fica sabendo, né? Aí a pouco só um da equipe que soube lá que tem a informação que tem que pintar de vermelho. É um exemplo que a gente está citando aqui. E aquela pessoa no dia da pintura falta o serviço por N situações lá diversas que podem acontecer. E aí se pinta de verde, né? É muito complicado, né? Isso acontece. Esse quadro aqui da figura, ele é um quadro que geralmente o pessoal costuma mostrar nessa parte de comunicação entre os diversos setores,
que envolvem a empresa, e aquilo que a gente comentou anteriormente sobre diferentes pensamentos, diferentes ideologias, às vezes, o que é difícil, né, de lidar com algumas pessoas, né, nesse ponto, né? Mesmo que tenham a mesma formação, pessoas que tenham a mesma formação, são todos lá engenheiros mecânicos, são todos engenheiros elétricos, é difícil, né? E imagina você ter pessoas de diferentes áreas, e que a grande chave também do desenvolvimento de novas tecnologias e produtos é você conter aí, né, uma equipe multidisciplinar com diversas pessoas fazendo parte da tua equipe de diversas áreas. E aí cada um vai pensar de um jeito. E a comunicação, você pode até expressar algo, mas o entendimento da pessoa vai ser diferente. Olha aqui a nossa imagem, né? Como o cliente solicitou o projeto, era um balanço preso na árvore com 3 degraus aqui. Mas o grupo de projeto, ele entendeu que seria apenas um balanço. O analista, o desenvolvedor do projeto, quis colocar um pouco mais de dificuldade para acrescentar aí um pouco mais de custo, talvez, no projeto. Então ele cortou a árvore aí no meio e botou os galhos laterais apoiando. O programador lá do PCP, que vai programar as peças, acabou programando só a corda e o degrau. O consultor, imagina, o consultor é o cara, né? Dentro da empresa, o consultor, meu Deus do céu, né? O espaço do consultor dentro das empresas, né? Vai ser possível vocês pensarem também que vocês seriam os consultores, que têm um conhecimento a mais. Mas hoje é muito fácil, né, para uma empresa terceirizar muitos serviços, né? E principalmente em algumas áreas específicas. Mas dentro da própria empresa pode ser que tenha pessoas com conhecimento técnico e científico para desenvolver aquilo sem precisar da consultoria externa. Mas o consultor aqui descreveu uma poltrona. Não foi nada documentado, né? Foi instalada apenas uma corda lá naquele galho. Claro que vai ser cobrado um absurdo. Como foi suportado a questão de projeto, talvez, não dá para entender bem, e o que o cliente realmente queria, né? Veja que já tem um problema no entendimento lá do vendedor, né? Quando ele passa a fazer o pedido, e isso é muito complicado, tá? Essa questão do vendedor, às vezes ele trabalha com pedido fechado, né? Tem que escrever sim ou não, e tem lá um espaço para observação. E aí nesse espaço de observação que complica. Onde ele vai escrever lá algumas coisas que ele entendeu do que o cliente queria, né? Mas será que, veja, né, mesmo se o cliente desenhasse, ele teria que entender muito bem de desenho para entender o que o cliente desenhou. E aí escrever. Não sei que ele anexe aquele desenho, né? Mas dependendo do desenho que o cliente desenhou, o pessoal de engenharia também não vai entender. Então a comunicação, ela tem essa problemática, e a gente viu aí, já brincou com isso no ensino fundamental, né? Às vezes o pessoal, as professoras fazem, né, esses trabalhos para mostrar a importância da comunicação, os ruídos de comunicação que podem surgir, aquela brincadeira do telefone sem fio que as crianças fazem, né? Você passa informação para um e lá no final para ver qual a informação que chegou. É claro que no repassar a mensagem vai ter perdas e ganhos, né? Você vai inventar alguma coisa, já que esqueceu alguma coisa, deixa eu inventar, porque o cara ficou falando 5 minutos comigo e eu falei só um para você agora, então eu vou inventar esses 4, né? Para compor a conversa. Mas é a questão da documentação, a questão da comunicação oficial, aquela real do projeto, ela precisa ter um canal específico. Vamos supor que a nossa comunicação seja por WhatsApp. Aí você cria um grupo de WhatsApp e aí vem muita coisa lá.
vem, hoje é sexta, hoje é segunda, sextou, é TBT, é não sei quinta-feira, é sábado, né? São aquelas coisas que vai nos grupos, né? E se perde alguma informação importante ali. Então você tem que criar um sistema de comunicação que seja do projeto específico e que as informações sejam bastante claras, específicas, informações curtas e bem objetivas. É isso e isso. Às vezes não, você gera enormes documentos e as pessoas não vão acabar lendo, né? Não vai ler essa documentação. Tipos de comunicação, olha que interessante, né? A comunicação verbal, a não verbal e a escrita. Isso a gente já ouviu falar. Isso a gente já sabe quais são os tipos da comunicação. Não preciso fazer a disciplina de gestão de projeto, área de comunicação para saber quais são os tipos de comunicação. A comunicação verbal é aquela que a gente usa a nossa voz. Mas olha, deve-se usar a velocidade, a tonalidade e a inflexão na voz para chamar a atenção do receptor. Pessoal, a gente fala, a gente sabe falar, a gente aprendeu uma língua, talvez outras mais línguas a gente vai aprendendo e deve se aprender sim. Então a gente sabe falar. Mas olha como cita-se aqui a velocidade, como a rapidez com que você fala, muito rápido ou muito lento, a tonalidade, muito alto, baixo, e a inflexão na voz é fazer uma modulação. Eu posso também dizer aqui a questão do tom, né? Que você tem uma intensidade e uma frequência mais grave, mais agudo, ou mais alto ou mais baixo em termos de intensidade. Isso define, no meu modo de ver aí, o jeito de falar. E pessoal, o jeito de falar é muito importante. O jeito de falar é muito importante. Certo? A questão do jeito de falar está muito vinculada ao exemplo, por exemplo, na questão de um bebê, né? O bebê ele não entende ainda as palavras, mas se você falar muito grosso com ele, ele logo vai mostrar uma cara de churro e se assustar. Agora, se você falar com ele com calma, já sorrindo um pouco, né, com uma voz mais tranquila, que soa bem ao ouvido dele, né, quase que uma canção de niná, ele vai se alegrar. Para um cachorro, talvez, né, eu acho que não, o cachorro ele não entende as nossas palavras, né, ele faz uma relação, às vezes, com o que ele foi treinado, né, senta, depois de tanta insistência e dá lá uma premiação para o cachorro, ele acaba relacionando o tom, a intensidade, a frequência que você falou, senta, ele associa o nível sonoro lá e ele acaba sentando. Mas não porque tem essa leitura da palavra sentar, vem do verbo, né? Senta, vem do verbo sentar, então é a ação de sentar, como a gente faz esse entendimento, né? Mas para o cachorro, se você falar senta, ele vai ficar meio de cabeça baixa, vai abaixar as orelhas, vai ir para dentro da casinha, porque ele entendeu que o sentar que você falou aí é de um tom agressivo. Da mesma forma, pode ser um tom passivo, que você não está ordenando nada. Então ele não vai sentar e não vai fazer nada, né? Então, a melhor das comunicações seria aquela comunicação assertiva, que é o que se traz lá como dicas da comunicação, no link que a gente postou, onde a comunicação assertiva. A gente busca algumas técnicas para que a nossa comunicação tenha um resultado, que não seja agressiva e que não seja algo que não influenciou em nada passiva. Olha só, o jeito de falar. A gente já ouviu falar isso, né? Ah, você falou isso, mas será que... Ah, você não tem o jeito de falar, você não falou com jeito. Deixa para mim que eu falo com jeito. Ah, falei por telefone, mas você não falou com jeito. Dá aqui o telefone que eu falo. Olha só, pode até ser que em algumas situações é importante
que nós tenhamos uma representação para saber falar com jeito. Qual o jeito certo? Por exemplo, dentro de um tribunal, se nós tivéssemos que responder por nós mesmos, talvez na emoção do momento, né, vendo todas as pessoas querendo colocar alguma coisa que você não fez na tua responsabilidade, você acaba se irritando, né, e tendo uma fala mais agressiva, e aí essa fala mais agressiva para o tribunal lá, para o júri, vai achar ele agressor. Ele tem uma voz muito agressiva, não é? Então é o advogado que fala por nós, é o nosso representante lá, não é mesmo? E o advogado tem o jeito de falar, não é? Ele estuda o jeito de falar. Tem um colega, professor, não é daqui da nossa universidade, que a esposa dele, a esposa dele é de outra, da religião católica, ele era de outra religião, casou, teve que ir na igreja católica, e ele disse um dia para mim que não gostava de ir na missa católica porque os padres tinham sempre o mesmo jeito de falar. Talvez é esse jeito de falar dos padres que é a melhor forma de transmitir aquilo que eles queiram transmitir. Os pastores, eles têm um jeito diferente de falar naquele momento. Talvez seja aquele jeito, o jeito correto de transmitir aquela informação. Assim como mesmo um professor. Mas qual é o real e o certo jeito? É difícil de saber. O que eu deixo para vocês é o seguinte, que é importante a gente pensar nessa questão, o jeito de falar. A gente demora muito tempo, talvez a vida toda, ou às vezes a gente nem perceba que o nosso grande problema na vida toda em falar alguma coisa foi no nosso jeito. Talvez no nosso jeito agressivo de falar, a gente nem percebe que nós somos agressivos ao falar, mas isso prejudica talvez a nossa carreira profissional em alguma reunião. E isso ninguém nos fala durante toda a vida. Ninguém vai falar para nós, teu jeito de falar é agressivo. Então a gente permanece lá com aquele jeito de falar agressivo. O que a gente está colocando aqui é para que a gente perceba que existe essa possibilidade de a gente mudar o tom, a intensidade, a velocidade de voz, para que transmita uma informação de uma forma adequada naquele instante, naquele momento. Horas você precisa disso, horas você precisa ser aquilo. Procurarmos, né, entender qual é o nosso jeito de falar e ver qual seria o melhor jeito. Talvez assistindo o nosso próprio vídeo falando, ou mesmo assistindo, conversando com outras pessoas. Eu gostei do jeito que ele falou, então eu meio que anoto, né, guardo aquele jeito de falar para quando eu for falar daquela forma, daquele jeito. Certo? Olha a importância do jeito de falar aqui, ó. Depois nos tipos de fala, né? Um ponto importante é que os estudos comprovam que a mensagem oral, tá? E aí tem a questão da escrita que sai fora aí do esquema, né? Mas 7% apenas do entendimento se dá pela palavra na mensagem, né? Lembra do exemplo do cachorro? Senta. Aquela interpretação da palavra sentar, sentar, né? É um verbo que mostra uma ação, tem que flexionar os joelhos e sentar, né? Só 7% a palavra sentar, aquela escrita, né? Mas quando a gente fala, ela vai transmitir essa mensagem. 38% está associado ao tom de voz, a tonalidade da voz. E os 55% restante é na linguagem não verbal, que a gente acabou não comentando muito aqui, mas são através dos gestos, expressões faciais, linguagem corporal, o corpo fala pela gente, né? Então, veja, qual é o problema de às vezes a gente fazer uma webconferência, né? Você está vendo só o rosto da pessoa, mas é o corpo inteiro que fala. É o corpo inteiro que transmite a informação, 55% dela. Nós podemos estar nos adaptando com essas novas tendências? Sim, pode ser que esses números, 7, 38, venha se alterando, né, lá na frente. Mas ainda o que nós temos é essa importância da comunicação
Na questão da comunicação verbal, muito importante a comunicação não verbal, a gestual, e o tom de voz, a intensidade, a frequência como que a gente fala, para a gente não ser agressivo numa hora que é. Então, chamar a atenção desse ponto, né, da questão do tom de voz, da tonalidade, é o que eu deixo como uma dica para a gente buscar entender melhor essa questão do tom de voz. Pode ser algo que a gente nunca passou na nossa cabeça isso, mas pode interferir muito num processo de comunicação, de entendimento e de compreensão. Existem aqui alguns processos de gerenciamento das comunicações. O mais importante é a gente deixar mais claro como será a comunicação e alguns documentos que a gente pode estar gerando na questão da comunicação sobre a informação, principalmente numa planilha que estaria associada ao método 5W2H. Esse método 5W2H é aperfeiçoado para 6W2H, que vai ser muito importante para nós, tá? Então, uma forma de gerenciar bacana é a criação dessa tabela. Isso é mencionado em muitas formas de gestão da qualidade, gestão da manutenção, certo? Ou de todo o projeto. 5W2H, essa matriz que traz quem vai fazer, quando vai fazer, a gente já vai mostrando aqui. É muito importante, é uma coisa que a gente precisa ter bem claro e bem fácil acesso, porque ali vai ter a informação do nosso projeto e vai melhorar muito a nossa comunicação. Então, considerar os interesses individuais do grupo, seus conflitos e repertórios, né? Considerar os conflitos, e a gente vai lá na frente aprender a lidar com os conflitos, né? Validar o plano com os interessados, isso é importante. Determinar mecanismos de feedback e de resoluções de conflito. Nós vimos lá nas 8 dicas que fala sobre, principalmente o tom de voz, que a gente já mencionou, sobre o espelhamento, né? Que é, se a pessoa fala lentamente, a gente fala lentamente. Se a pessoa fala rápido, a gente procura falar rápido com ela, né? E nessa questão do feedback, o feedback é muito importante durante a nossa gestão, a gente buscar entender o próximo e tentar dar o retorno, né, de algo que foi feito, de algo que foi mal compreendido ou entendido. E já planejar essa questão da comunicação ainda no kick-off, né? O que é o kick-off? São as primeiras reuniões. O kick-off são as primeiras reuniões. Então aqui é a base, tá, da matriz 5W2H e aí tem as suas variantes, trazendo também o custo, né? Mas é baseado nas letras iniciais das palavras em inglês what, why, who, when, where, how, que está associado, né, o que, qual a informação, então o que vai fazer, por que tem que fazer aquilo, quem é o responsável por fazer, então está lá o nome da pessoa, para quem que ele vai enviar aquela coisa, quando, está associado ao prazo, ao cronograma, aonde, se vai fazer, aonde, ou vai enviar, para onde, e como que vai executar, ou que vai fazer, e também tem a questão do custo. Aqui, no conteúdo específico do site, tem exemplos da criação dos documentos relacionados à questão da comunicação. Então, comunicação do projeto é um documento. É importante atualizações do plano de gerenciamento do projeto com essas informações da comunicação. Então, lembra quando a gente fez o plano de gerenciamento do projeto, a gente disse lá, a comunicação vai ser dessa forma, utilizando tal software, tal equipe, informal tal pessoas, e aí depois que nós planejamos um pouquinho melhor essa parte de gestão de informação, de comunicação,
a gente volta lá e aumenta um pouquinho lá. Ó, agora o documento é esse, a matriz já está completa, acessa lá. Então, aqui clicando, nós vamos ter, por exemplo, alguns modelos, né? Olha, exemplos de projeto. Plano de gerenciamento de comunicações é um exemplo aqui num documento em Word. E também tem uma matriz no formato 5W2H, que é o que a gente vai mostrar também. Então, abrindo esse documento do plano de gerenciamento de projeto, que é um template já pronto aqui no escritório de projeto, no site, né? Vai servir muito para a gente fazer. Então, olha, se fosse fazer uma gestão de projetos, até agora eu faria um termo de abertura de projeto, uma estrutura analítica de projeto, um cronograma, aí claro, dependendo do projeto, daí teria um caminho crítico e uma avaliação das dependências e tempo estimado para mim ter o cronograma estatisticamente definido pela técnica CPM e PERT, né? Então o cronograma, e eu teria até agora a matriz 5W2H, pensando num documento específico para melhorar a comunicação. Então aqui tem um documento de comunicação, veja que ele é um pouco mais amplo, e tem aqui como que vai ser a comunicação geral. Todos os procedimentos relacionados à comunicação devem seguir as políticas e procedimentos adotados pelas empresas. Conectar, aqui tem as informações, os documentos devem ser classificados como confidencial, privado ou público, os relatórios como que deve ser construído, o gerenciamento das reuniões. Então, aqui já está falando sobre como que vai ser as reuniões. Preparar-se para a reunião, planejar-se, não vamos marcar uma reunião e já vai fazer. Definir a pauta. Então, quando a gente vai falar sobre criar uma reunião, a gente tem que mandar para o pessoal anteriormente a pauta. O que é a pauta? O que vai ser tratado na reunião? Os objetivos, não são tópicos, tá? Por que isso? Porque em muitas situações as reuniões são oficiais, as reuniões são ordinárias, tá? Ou extraordinárias. As reuniões ordinárias são aquelas já planejadas no início lá de uma gestão, que vão ser de 15 em 15 dias. Vamos supor, extraordinária seria marcada uma reunião porque surgiu algo importante. Então a gente ouve falar sobre a reunião extraordinária do Consulp, do Conselho. Vamos pensar em termos de universidade. É importante você colocar lá a tua pauta para o que vai ser tratado naquela reunião, porque senão você chega lá na reunião sem saber o que vai ser tratado e todo mundo começa a falar, vamos falar disso, não, vamos falar daquilo, e acaba que não tenha tempo para, às vezes, falar aquilo que queria se falar naquele momento. Então, você define a pauta. Vai escolher quem são os participantes. Durante a reunião, esclarecer quem vai conduzir a reunião, quem faz a ata e critérios de tomada de decisão. Então, um outro documento importante, né? Então, a pauta da reunião e a ata. A ata é um documento escrito que vai trazer as informações relevantes, decididas nessa reunião. É quase que um histórico, né, da reunião, o que foi comentado, associando sempre o nome da pessoa que falou. Então, registrar sim as principais decisões, ações, determinar data da próxima reunião quando necessário e fazer a ata ser assinada por todo mundo nesse acompanhamento pós a reunião e monitorar as ações e comunicar as correções e desvios de progresso, né? Então isso é muito importante sobre a reunião, como vai ser feita a documentação, quem faz a documentação, o prazo de entrega da documentação, como que vai ser a gerência das questões e dos problemas. Tudo isso vocês podem depois ler, né, sobre o documento que registra esse planejamento aí da comunicação. E um documento muito importante, então, para essa área
da gestão da comunicação é a nossa matriz 5W2H, né? Tem aqui o cabeçalho, o controle das revisões, muito importante, as aprovações e as instruções, né? E aqui, né, na segunda aba, olha só, qual a informação, o que vai ser feito, por que ser feito, quem vai fazer, quem valida, quem faz, quem constrói, né? Quando, aonde, como. Então essa matriz aqui, ela é muito legal para fazer a gestão de um projeto. Matriz 5W2H, gestão de qualquer projeto, projetos assim pequenos ou grandes. Essa matriz aqui ajuda muito na comunicação, dentro de tudo aquilo que foi comentado em relação à postura que a gente adota na comunicação. Agora, mencionando um pouquinho sobre o vídeo, né, que mostra as 8 dicas de comunicação, é excelente. Mas eu vou decorar as 8 dicas de comunicação, e aí se eu for questionado numa avaliação, talvez eu vou saber falar as 8 dicas. Não é que são 8 dicas apenas, poderiam ser resumidas em 3, as 3 dicas de comunicação mais importantes. Não, essas 8 dicas colocadas aí, elas são muito interessantes, sim, e não é que a gente precisa decorar, a gente precisa utilizar. A gente pode, assim, por exemplo, escrever essas 8 dicas em algo que fica próximo de nós, para que a gente possa estar lendo todo dia, para poder lembrar dessas dicas, né? Não pode esquecer dessas dicas. Ou a gente só estuda aqui agora na disciplina, passado todo esse alvoroço, né, das disciplinas, faz a formatura e esquece de tudo. Vai trabalhar lá na agricultura, em outro negócio, e esquece do que aprendeu da engenharia. Tudo bem, mas essa questão da comunicação, ela é legal, ela é importante. Então a gente escreve lá na parede, para ter essas 8 dicas, e a gente pode pensar assim, olha, hoje eu vou tentar praticar o seguinte, hoje eu vou praticar a dica da afirmativa, né, que é não utilizar a palavra não é? E as pessoas, elas têm essa dificuldade de interpretar a palavra não em relação ao cérebro e como é que é o funcionamento do cérebro. Hoje eu vou procurar usar a dica do espelhamento, né? Que é aquela pessoa que está falando de um tom mais baixo, eu vou falar baixo que nem ela fala, né? Procurar não, assim, tirar sarro com a pessoa às vezes, né? Hoje eu vou fazer um enquadramento, né? Hoje, que é essa questão do espelhamento também. Hoje eu vou fazer o feedback das nossas conversas, né? Vou chamar as pessoas e vou falar para elas o que eu penso sobre elas. Hoje eu vou tentar, nas minhas conversas, ter conversas que, se a pessoa está falando assim, eu tive um problema hoje que furou o pneu do carro, que é o exemplo que eu te dei no vídeo lá. Não. Então você tenta encontrar o que de bom aconteceu para motivar. E hoje eu vou tentar ouvir mais as pessoas. Essa é uma questão importante, né? Aquela questão da empatia é colocada no saber ouvir. A gente tem os 2 ouvidos, certamente a gente ouve, e olha só que magnífico isso, né? Nós temos a possibilidade de falar com todo um mecanismo de geração, né, de som, de modulação, para que as palavras saem da nossa boca. Isso é muito legal. Tentam vocês imaginar agora na mecânica, alguns já fizeram, outros vão fazer disciplina de vibração, para entender um pouco essa questão de frequência e vibração. Tem a questão do projeto, né? E aí as membranas, né, produzindo som, as cordas vocais ali vibrando, produzindo som, sendo modulado, né, a nossa caixa torácica cerebral aqui do crânio, a nossa caixa aqui do crânio ajudando
a modular também toda essa questão do som. Olha que fascinante isso na questão da comunicação. E o pessoal diz, né, a gente precisa ouvir mais do que falar, porque a gente tem dois ouvidos. Isso serve sim, isso é muito bom, mas o saber ouvir, que é o entendimento. O entendimento é muito importante. Eu entendi, né? Proporcionar ao que está falando também que você está atento àquela conversa e que você vai tentar, na maneira do possível, compilar aquelas informações, se tiver que compilar, para levar adiante daquela forma com que ele falou. Vai ser daquele jeito, né? Realmente entendeu. Ou dizer assim, ó, vamos desenhar, né? Olha, não estou entendendo, né? Então, você não está entendendo, vamos desenhar? Vamos desenhar para a gente poder entender melhor. E uma das coisas que a gente também chama mais atenção no vídeo das 8 dicas está associado à questão da comunicação assertiva e daquelas pessoas que ao comentar, ao falar, gostam às vezes de manipular, fazem manipulação, não têm informações verdadeiras, né? Assim, nós podemos ter pessoas assim na nossa equipe, até às vezes por um erro de escolha, de seleção, mas a gente vai precisar daquela pessoa, a gente precisa entender isso, tá? Mas o que não pode acontecer de jeito nenhum em um projeto é aquilo que também se comentou no vídeo, é a pessoa falar que vai fazer e depois ela não faz. Isso se chama falso negativo também, falso positivo, falso negativo, porque ela diz que vai fazer e ela não faz. Isso é muito ruim. Então você fala para o teu gestor, eu não vou fazer. Então esse é um grande problema. A pessoa fala que vai fazer, não comunica nada, que está tendo problemas na execução daquela tarefa, não pede ajuda, chega no dia lá do prazo e não tem para entregar a peça. Vai ser culpa de quem? Do gestor, tá? Sempre vai cair em relação ao gestor, que depois ele pode demitir a pessoa ou não, mas é culpa do gestor porque ele não procurou entender aquela pessoa em relação ao seu falso positivo, falso negativo, e não acompanhou também as tarefas dele. Se o prazo é maior, 2 ou 3 dias, ele não acompanhou a execução daquela tarefa, né? Deixou nas mãos da pessoa lá fazer. Então, claro que a gente vai ter que encontrar pessoas de confiança para formar a nossa equipe e buscar sempre essa certeza. Falou que vai fazer, assuma esse compromisso. Missão dada, missão cumprida. É isso que a gente precisa levar em consideração dentro de uma equipe de projeto, tanto na questão de gestão quanto na questão de execução. Essa questão do sim ou não, agora me fez lembrar, sobre isso é até uma passagem bíblica. Então, quem é cristão, não vou entrar em detalhes, depois o pessoal que tiver interesse procura, mas isso é até um evangelho de Jesus Cristo, sobre essa questão do sim e do não na comunicação, certo? Eu não lembro muito bem, até poderia pesquisar, mas já que não é bem específico, né, a questão da questão aqui, da Bíblia, né, mas é uma questão técnica que a gente está comentando sobre essa afirmativa que vai fazer e não faz. Então, na passagem bíblica aí, é uma mãe que eu acho pergunta ao filho se vai fazer, ele diz que sim e não faz. Aí vem o outro filho, ela pergunta pro filho assim, você vai fazer? Não, mãe, não vou fazer. E ele vai lá e faz, né? Fala uma coisa e faz outra. E aí Jesus Cristo ele comenta essa passagem, e aí a gente tem as nossas interpretações posteriores também. Quem tem mais valor nessa questão, né? Aquele que falou que vai fazer e não fez, ou aquele que falou que não vai fazer e fez. Então, a comunicação é algo que vem lá de trás, né? Tempos bíblicos, no Novo Testamento, na questão de Jesus Cristo, nessa questão da afirmação, né? Vou fazer, não vou fazer.
Mas esse é um grande problema nos projetos, tá? A pessoa assumir que vai fazer e não vai. Então a gente precisa ficar atento a essas situações. A gente precisa ficar atento à comunicação dentro da nossa equipe e depois nós vamos ver aí nas outras áreas, principalmente na recursos humanos, nós vamos também lá saber lidar com conflitos, ajudando um pouco nessa parte da comunicação. E na questão dos recursos humanos, nós vamos estudar um pouquinho sobre inteligência emocional e as múltiplas inteligências, principalmente para nos ajudar na questão da empatia, que é o saber ouvir, é se colocar no lugar do próximo. Com isso a gente vai entrar com mais detalhes posteriormente, porque isso ajuda muito a gente ser boas pessoas primeiramente, para depois também ser bons profissionais, bons gerentes de projeto. Show de bola então!